Oi, eu sou o Ricardo Biasi, o nome do meu projeto é Sincronização de Neurônios a partir do modelo de Hindmarsh-Walls com sinapse química, e eu fui orientado pelo professor Márcio Zencraft. O projeto também contou com a colaboração do professor Antônio Marcos Batista. E como o próprio título já diz, o principal objeto de estudo dessa pesquisa é a sincronização de neurônios e como ela ocorre em redes deles. Bom, como uma contextualização geral, o fenômeno que a neurodinâmica modela o disparo neuronal, que nada mais é do que uma diferença de potencial entre os meios interno e externo do neurônio, causados por uma diferença de concentração entre íons, cujas trocas feitas por canais na membrana acabam por formar uma figura parecida com essa de cima. E é por meio desse potencial de membrana que nosso sistema nervoso transmite informações, dependendo dos padrões de disparo que podem ser de spikes ou bursts. E quando pensados em uma rede de neurônios, esses padrões podem formar configurações que diferentes agrupamentos de neurônios se comportam de maneira distinta, e conforme essas regiões se sincronizam, surgem estágios de quimera, como no exemplo da figura de baixo, na qual os neurônios pintados em vermelho estão sincronizados, enquanto as outras regiões não são sincronizadas. E assim, partindo para os objetivos mais específicos desse projeto, nós escolhemos um modelo de neurodinâmica que promove estados de quimera para estudar as condições mínimas necessárias para que o estado aconteça. E para isso, nós precisaríamos definir quais são os parâmetros e condições iniciais que o modelo pode gerar cada um dos dois padrões de disparo, para então promover o sincronismo deles e promover um estado de quimera posteriormente. O modelo escolhido foi de Hindmarsh-Walls, que ele foi adaptado para poder incluir também a transmissão de sinapses entre neurônios, e dependendo dos parâmetros que a gente coloca nesse sistema, ele pode viabilizar os dois padrões de disparo, de spike e burst, e as condições iniciais vão escolher qual desses padrões que vai estar acontecendo. A gente consegue ver nas figuras que o padrão de spike tem disparos equiespaçados, enquanto os bursts têm algumas rajadas intercaladas por períodos que não tem disparo nenhum. A implementação computacional do sistema foi feita em Python, usando o programa Spider e a função solvevp, com um método de integração numérica de Runge-Kutta de quarta ordem e uma tolerância relativa de 10 a menos 5. Daí, para diferenciar qual dos padrões estava acontecendo, a gente usou uma métrica chamada coeficiente de variação, que ela usa dos intervalos entre os disparos, a variância deles dividida pela média deles para diferenciar cada um dos dois padrões, que foi calculado entre os instantes 2000 e 5000. E daí a gente consegue ver nas figuras de baixo, como no caso da esquerda, cada bolinha vermelha é um instante de disparo, e na direita a gente vê o intervalo entre eles. E daí no caso dos spikes eles são quase constante a diferença, enquanto nos bursts eles variam bastante dentro de uma rajada. Daí, partindo para os primeiros resultados, como a gente queria ver as condições mínimas necessárias para promover o sincronismo, a gente usou uma rede só com dois neurônios conectados entre si com uma intensidade de acoplamento G variável independente entre eles, que a gente consegue ver conforme a gente variava essa intensidade de acoplamento, sempre foi possível a sincronização em spikes, e entre valores de 0,14 e 0,38 também foi possível a sincronização em bursts. E nos casos de bursts, o coeficiente de variação foi específico para cada valor de G, e também mudava a quantidade de condições iniciais que promoviam cada um desses dois padrões. A gente acabou escolhendo uma intensidade de acoplamento de G igual a 0,32, porque nesse caso, além de você promover os padrões de disparo em spikes em bursts, o coeficiente de variação de bursts ele é elevado, que facilita a diferenciação entre os dois modelos, os dois padrões. Daí aqui na figura da esquerda a gente consegue ver quais são as condições iniciais que podem promover cada um desses dois padrões. E quando a gente fixa as duas primeiras variáveis de estado dos dois neurônios, x e y, em zero, e varia a última variável de estado, z, para valores próximos acontecem spikes, e quando eles estão distantes acontecem bursts. E daí agora, sabendo como que a gente consegue sincronizar esse par de neurônios em cada um dos dois padrões, a gente vai montar uma rede um pouco maior para tentar quebrar esse sincronismo do par, usando um par fixo em burst, outro fixo em spike, e um par central que vai ser influenciado por esses dois, por intensidade de acoplamentos que a gente vai chamar de GB e GS, que equivale a um ganho de burst e um ganho de spike em cada um dos dois neurônios centrais. E a gente consegue ver conforme a gente varia a intensidade desses dois valores, cada neurônio mais próximo de onde está chegando essa interferência, ele vai ser mais influenciado pelo acoplamento. Então, o neurônio 3, que está próximo do ganho de burst, ele é mais influenciado pelo ganho de burst, enquanto o neurônio 4, que está mais próximo dos neurônios de spike, ele vai ser influenciado mais por GS. A gente consegue ver que os coeficientes de variação dos dois neurônios ele aumenta até valores próximos de 4, e daí depois ele chega numa certa estabilidade equivalente ao coeficiente de variação do neurônio que está chegando nele, da intensidade que está chegando nele. E daí, com aqueles valores de coeficiente de variação, a gente consegue diferenciar quais são os possíveis padrões de disparo, que além do spike que a gente estava falando regular, a gente também vai ter uma categoria intermediária, que ele não vai ser mais tão dicotômico como estava acontecendo antes. Pode acontecer, então, bursts, spike regulares, conforme os valores de coeficiente de variação ali da esquerda. E daí a gente consegue agora reinterpretar aquelas figuras anteriores conforme o padrão que está acontecendo. Então a gente vê que o neurônio 3, ele é predominantemente acontece burst, o neurônio 4, ele tem os dois casos. Quando o ganho de spike ele é pequeno, acontece em bursts, quando o ganho de spike ele é maior, acontece em spike. E a gente também consegue ver como tem poucos casos de spike regular e só acontece no neurônio 4. E agora, com uma compilação das últimas duas figuras, a gente consegue ver os tipos de quimera que estão acontecendo, dependendo da combinação de spike e de burst que está acontecendo, e tem três possíveis tipos de quimera que a gente pode ver.
Tem uma grande região que não acontece nenhuma quimera, quando os dois neurônios estão em burst, e o principal tipo de quimera que acontece é o que a gente chamou de quimera fraca superior, quando acontecem spikes irregulares e bursts. E como a gente tinha visto também, é relativamente raro acontecerem spikes regulares, então tem poucas regiões com quimeras fracas inferiores e quimeras fortes, que são as quimeras que precisam que aconteça algum spike regular. E como conclusões finais, a gente consegue ver que os parâmetros que a gente coloca no sistema, ele pode promover os dois padrões de disparo a depender das condições iniciais que a gente coloca neles. A gente tem um coeficiente de variação específico para cada intensidade de acoplamento e nós escolhemos uma intensidade de acoplamento G igual a 0,32, porque ela diferencia melhor cada um dos padrões de disparo de burst e spike. E a gente viu que quando a gente coloca na rede maior, o neurônio do par central, que fica mais próximo a cada interferência, ele é mais influenciado pelo respectivo acoplamento, e pode acontecer três tipos de quimera. São a quimera forte, fraca, superior e inferior. E aqui na direita a gente viu um exemplo de quimera forte, com os neurônios 1, 2 e 3 disparando em burst, e o neurônio 4, 5 e 6 disparando em spike, que a gente conseguiu diferenciar o padrão que está acontecendo nos neurônios 3 e 4 centrais. E aqui os agradecimentos finais para a USP pelo financiamento pelo Programa Unificado de Bolsas e as referências principais que a gente usou no projeto. E é isso, obrigado.